Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos novamente à segunda parte de nossa disciplina. Então eu já comentei sobre raízes, né? E aqui a gente vai iniciar o segundo assunto, que é falar sobre caules. Então, por definição, caules são considerados órgãos vegetativos, geralmente aéreos. Eu vou mostrar que existem algumas exceções de caules que não são aéreos, assim como a gente tinha exceções lá em raízes, né? Acho que vocês lembram. Então, tem como função também produzir e suportar folhas, flores e frutos. Serve também para transporte de seiva ou circulação de seiva. Então, o caule é exatamente o caminho que a seiva, né, aliás, que os materiais que são absorvidos no solo, como água e nutrientes minerais, são transportados até a parte aérea, né? Então, seguem o caminho via caules, via tecidos condutores dos caules até a parte aérea para serem utilizados em folhas, em frutos, em flores que estejam crescendo aqui nessa região. É claro que esse material é utilizado pelo próprio caule também, que vai ter células vivas consumindo, né, esse material, tanto a água quanto os nutrientes minerais. E o caule também serve para transportar para as raízes o que é acumulado de energia na parte aérea via fotossíntese. Então as folhas vão produzir açúcares, fazendo fotossíntese, e precisam mandar esses compostos contendo energia para a sustentação das raízes que estão abaixo do solo. Porque, né, eu até já comentei que as raízes elas só vão conseguir sobreviver e executar a sua função se elas tiverem energia. E essa energia vem da fotossíntese e ela é transportada até a parte de baixo via caules também, de forma geral, né? Eu vou mostrar algumas exceções, mas de forma bem geral, né, olhando o modelo dessa planta que eu coloquei aqui ao lado, a gente entende isso. Tá? Então ele serve exatamente para esse transporte, né, ou circulação de seiva. Além disso, né, tem função de armazenamento de reservas. Mesmo que o caule não seja especializado no armazenamento de reservas, que existem alguns caules que inclusive são comestíveis, mas de forma geral vão existir tecidos contendo células especializadas no acúmulo de reservas em caules, assim como existem também em raízes. E aí eu comentei isso na primeira parte da disciplina, né? Eu falei que mesmo que algumas raízes não sejam especializadas no acúmulo de reservas, mas vão existir algumas estruturas para armazenamento, porque plantas elas vão sempre estar submetidas a situações boas de crescimento e situações mais difíceis, estações do ano mais favorável e menos favorável para o seu crescimento, né? Como por exemplo no caso de alguns ecossistemas nossos, né? Que tem estação chuvosa e estação não chuvosa. Então reservas acumuladas durante a estação favorável, elas precisam ficar armazenadas para serem utilizadas na próxima estação, né? E aí vão permanecer armazenadas durante a estação mais difícil, né? No caso nosso, na estação que não chove. No caso das plantas de clima de clima temperado, no caso da estação de inverno lá, né, que congela tudo e a planta não consegue mais absorver, não consegue mais fazer fotossíntese. Então sempre vão existir estruturas nos caules também para acúmulo de reservas. E é claro, existem caules tão especializados no acúmulo de reservas que a gente utiliza para a nossa alimentação. Então aí ele vai ter essa função, né, que daqui tem mais a importância humana no caso de alimentação, e tem uma outra função que é muito utilizada para a exploração humana também, né, que é propagação vegetativa. Então tem muitos caules que dá para se propagar novas plantas através deles, ou através de estruturas de caules que eu vou comentar mais adiante, né? Mas aí vocês devem lembrar de produção de mudas através de estacas, né? Então aquilo ali são estruturas de caules sendo utilizadas para a propagação, ok? E daí, né, a gente pode definir então como, para nós, né, do ponto de vista humano, como tendo importância alimentar, importância industrial, porque, né, imagina a indústria de madeira, construção civil também, né? Então tem toda uma importância de caules de plantas que podem ser explorados para a produção, né, para a indústria e para a própria fabricação de móveis, né? Os engenheiros florestais
trabalham exatamente, né, ou principalmente, né, utilizando caules com finalidades de industriais, né, e comerciais também. E tem também importância medicinal, né? Tem muitos caules que produzem substâncias que podem ser utilizadas através de medicina, né? Inclusive tem muitas pesquisas sendo feitas tentando entender substâncias químicas importantes em caules com propriedades medicinais, né? E por aí vai. Com certeza vocês conhecem alguns exemplos de chás ou de algum outro material de importância medicinal que pode ser obtido através de caules de algumas plantas. Okay? Então essa importância segunda, né, aqui que eu coloquei, ela é mais do ponto de vista humano. Para plantas, aí é aquilo lá, né? Órgão de sustentação, órgão de transporte e de acúmulo de reservas. Bom, vamos lá. Então, baseado nessa definição, né, a gente vai ter que caules eles servem para a produção e suporte de ramos, flores e frutos, para transporte de seiva, para armazenamento de substâncias nutritivas, tudo isso eu já comentei no slide anterior, às vezes para fotossíntese. Aí aqui eu faço a mesma observação que eu fiz lá em raízes. Sempre que vocês observarem um caule verde, pode ter certeza que ali tem clorofila e que ele também está fazendo fotossíntese. Então lembrem-se dos caules herbáceos, eles vão ter algumas células fazendo fotossíntese. Não vai ser o órgão mais especializado em fotossíntese, tá? Folhas são mais especializadas. Quando eu comentar sobre folhas, eu vou explicar por que morfologicamente elas são muito mais especializadas na fotossíntese. Mas, por exemplo, se tem caules em locais que está chegando luz, mesmo que não seja uma luz tão intensa, por que não aproveitar aquela energia? Tá? Então, baseado nisso, muitas plantas acumulam, né, ou conseguem captar essa energia às vezes, né? Por que não colocar alguns pigmentos ali para capturar essa energia? Então isso acontece muitas vezes, né, tá, em caules de algumas plantas. E crescimento e propagação vegetativa, eu comentei também isso no slide anterior, né? Então baseado naquelas definições que tem lá, a gente tem para plantas essas funções dos caules. E em características, ele é um pouco diferente de raízes. Na aula passada, aliás, no assunto da aula passada, eu comentei que raízes são os órgãos vegetais mais simples. Por isso que eu, inclusive, inicio a minha disciplina falando sobre raízes. E caules, então, eles já passam a ser uma estrutura mais complexa. Então, isso daqui são duas fotos microscópicas retiradas da região apical, tanto da raiz, na parte de baixo, quanto dos caules. E aí eu até comentei, né, que o ápice da raiz cresce para baixo. Já o ápice do caule ele cresce para cima, né, cresce contra o centro de gravidade normalmente. Então por que um caule é mais complexo? Então vamos lá, né, eu já comentei um pouco em raiz, mas é melhor essa definição quando eu comparo, aliás, uma estrutura com a outra. Então, por exemplo, em raízes, quando existe o crescimento, de início não existe o processo de ramificação. Então vocês estão vendo aqui a região de meristemática da raiz, que se divide com alta intensidade, e depois vem a região de alongamento, né? Eu comentei isso lá em raízes, e só depois, né, numa parte mais acima, ou seja, numa parte mais antiga da raiz, é que ela começa a se ramificar. No caso de caules é diferente. Essa daqui é a região meristemática do caule, é bem aqui na parte central do ápice. Mas quando vai havendo divisões celulares na região meristemática, em alguns outros locais já vão havendo divisões também para a formação de folhas. E daí vem primeiro a formação do primórdio foliar, tá? Que vai estar aqui, olha, mostrado nesse desenho aqui, vocês estão vendo a seta apontando. E já existe a formação também do primórdio da gema axilar, né? Então, quase sempre na base de folhas existe uma gema. Quando eu falar em detalhes de folhas, eu vou comentar novamente sobre isso, mas digamos assim, são duas estruturas que já vêm pré-formadas durante o processo de divisão e diferenciação celular que ocorre lá no caule. Em raízes não tinha isso, né? Simplesmente se multiplicavam, se alongavam, depois é que começavam a formar as estruturas de raiz, que eram raízes laterais, né?
e um pouquinho mais acima aqui os pelos radiculares para absorção. Então no caule o processo ele é um pouco mais complexo, porque já vem a formação de primórdios foliares, né, e depois toda a outra estrutura de caules, né. Tudo isso aqui, todas essas estruturas que vão se formando, são células que são derivadas das células meristemáticas do caule. Em anatomia vegetal, vocês vão ver isso em mais detalhe, tá? Esses processos de divisão e diferenciação. Para nosso caso aqui de organografia, o que eu quero dar ênfase é só para mostrar que, desde o início da formação, o caule ele já forma uma estrutura mais complexa, porque além da divisão celular para a formação de toda a estrutura do caule no sentido do eixo, existe também divisões celulares envolvidas na formação de folhas, tá? O primórdios foliares e primórdios de gemas, que vão dar origem a gemas também. Então daí a gente tem uma estrutura mais complexa. E por causa disso, né, então, quando a gente observa a morfologia... deixa eu só comentar mais uma coisa. No caso de raízes, eu falei que existe uma região chamada de coifa, que serve para proteger a região do meristema da raiz. Por que tem que proteger o meristema da raiz? Porque essa região de divisão celular é muito importante, então se acontecer algum dano aqui, isso daqui vai prejudicar o crescimento de raízes. Ela pode até se ramificar e crescer lateralmente, mas de alguma forma prejudica o desenvolvimento de plantas. No caso de caules, existe o meristema apical, mas não existe coifa na parte aérea. Por que não existe? É porque não é importante proteger o meristema da parte aérea? Não, tá? O meristema da parte aérea ele é tão importante quanto o meristema da raiz. Só que na parte aérea, os primórdios foliares que vão formando-se aqui, eles vão ficando sobre vão protegendo a região meristemática, eles ficam sobre essa região. Inclusive em caules, o meristema está muito mais sujeito a sofrer danos físicos, né? Então imagina a planta num ambiente natural, um animal passa ali, bate nela, ventos às vezes muito fortes. Então todos esses fatores bióticos e ambientais, eles podem prejudicar o crescimento do meristema. Só que, ao mesmo tempo, eles têm os primórdios foliares que vão crescendo e vão ficando ali por cima, que protegem essa região. Como no caso de raízes não existem primórdios, então tem que existir a coifa, né, que são células fáceis de se soltarem quando a raiz vai crescendo em profundidade, mas se soltam exatamente para absorver o impacto físico. Na parte aérea, como tem os primórdios, não precisa dessa estrutura de raízes. Ok? Então é por isso, né, que a gente não encontra uma estrutura de proteção no meristema apical. Não encontra, digamos assim, uma estrutura específica de proteção, já que os primórdios vão dar origem a folhas e gemas, mas durante o início do crescimento eles acabam exercendo essa função protetiva. Tá? Então a planta não precisa gastar energia produzindo um outro tecido de proteção. Ok? Então, baseado nessas características de desenvolvimento, a gente vai ter a seguinte morfologia em caules. Vai ter a parte da gema apical, que é exatamente o local em que vai estar o meristema apical, que é bem na parte mais superior da planta, né, que às vezes é chamado também de gema terminal. Como os caules eles crescem formando já as folhas de início, então a gente consegue diferenciar duas regiões bem claras na maioria dos casos. Às vezes causa um pouquinho de confusão, eu vou comentar quando eu mostrar alguns aspectos específicos de caules em alguns grupos de plantas, mas basicamente é a estrutura do nó e do entrenó que a gente observa. O que é um nó? É o local de onde sai a folha do caule. E o entrenó é exatamente a região entre os locais que sai folha, né? Ou seja, entre os nós. Então é bem fácil de entender isso. E isso daqui já vem pré-formado, porque quando ocorre divisões celulares lá na região meristemática, então esses primórdios foliares e primórdios de gemas vão se formando aqui, e quando essa região se alongar, eles já vão ficar separados. Então o local que o primórdio foliar está saindo vai ser o nó, e o local, depois esse caule vai crescer um pouco, então vai formar o entrenó, depois vai formar outra folha,
tá? E por aí vai. Quando a gente observa a olho nu, né, um caule adulto, aí a gente consegue diferenciar claramente essas regiões. Ok? Então isso é bem fácil de entender, mas isso já existe pré-formado lá na parte aérea. No caso de raízes, né, mais uma vez eu comentei que não, que a raiz primeiro cresce e depois é que se ramifica. Então a gente não vai ter região de nó e entrenó não. A gente basicamente tem ramificação das raízes. Então isso, né, mais uma vez, né, falando que isso torna o caule uma estrutura mais complexa. Então a gente encontra também folhas em caules, tá? Isso é bem tranquilo, todo mundo observa, né? A gente já viu elas pré-formadas ali. Encontra gemas laterais, que estão aqui, está mostrado como gema axilar, que eu acabei de comentar, né, que elas vêm pré-formadas. E encontram também as estruturas reprodutivas, que vão ser flores e depois vão formar frutos, né, e por aí vai. Como eu vou comentar isso mais adiante, mas só para mostrar, né, que todas elas já estão ali presentes nos caules de plantas, né? Então isso é uma estrutura básica de uma planta. A gente vai encontrar diversas alterações nessa estrutura básica, mas de forma geral isso daqui ajuda a gente a entender como é que estão organizados os caules nas plantas, né? Ou no marido do grupo de plantas a gente vai ver alterações morfológicas às vezes muito intensas, mas que de certa forma vão seguir também o padrão que está mostrado aqui nesse esquema dessa planta. Ok? Então vamos lá. Então, baseado nessas definições, né, nessas funções, a gente vai ter algumas características para caules, como um corpo dividido em nós e entre nós, né? Eu já comentei isso, por que é assim. Presença de folhas, botões florais e vegetativos também. Geralmente os caules são aéreos, né? Eu já comentei isso, eu vou mostrar diversos exemplos de caules que não são aéreos. Eles possuem geotropismo negativo. Quando eu comentei sobre raízes, eu falei que elas possuíam, de forma geral, geotropismo positivo, ou seja, crescimento em direção ao centro de gravidade do planeta. No caso de caules, né, então a gente tem uma coisa que é um pouco diferente, né? Normalmente os caules crescem contra o centro de gravidade do planeta, porque de forma geral o que é positivo no caule é o fototropismo. O que é isso? Crescimento em direção à luz. Porque quanto mais, né, imagine um ambiente natural, quanto mais o caule conseguir ocupar um local próximo à luz, mais ela vai ter um ambiente favorável para fazer fotossíntese. Então, de forma geral, o crescimento é assim, né? Não sei se vocês já fizeram na escola aquela experiência de colocar uma plantinha numa caixa com uma abertura lateral, né? Faz um buraco lá na lateral da caixa. O que é que acontece? Né? Coloca uma plantinha jovem, ela vai crescer e vai se curvar em direção à luz. Então aquilo ali é fototropismo positivo, né? A luz está na lateral, ela cresce em direção à luz, porque luz é recurso ambiental essencial para a sobrevivência de plantas, né? Eu sei que todo mundo já entende isso, né? Mas então o próprio processo de controle do crescimento em direção à luz, ele acontece durante o desenvolvimento de caules, né? E às vezes a gente observa em florestas, ocorre uma clareira em uma determinada floresta, então muitas vezes várias plantas produzem galhos ou crescem seus caules em direção àquela clareira. Por quê? Porque ali passou a ter muita luz, né, muita energia, muita fonte de energia para elas poderem utilizar. Ok? Então vamos lá. Com relação à classificação, tá? A gente vai ter aqui mais... Talvez vocês tenham achado um pouco complicado fazer classificação em raízes, então vocês vão achar um pouco mais complicado ainda fazer essas classificações em caules, e aí eu vou, né, falando isso aqui aos poucos e colocando alguns exemplos para a gente entender bem. Em primeiro lugar, caules eles podem ser aéreos e subterrâneos, e aqui eu vou falar de alguns exemplos de caules aéreos, ok? E aí esse tipo de classificação ele é com relação ao habitat, tá? Aéreo e subterrâneo. Então, dos caules aéreos existe um grupo chamado de caules eretos, que eles vão ser divididos em diversos tipos, tá? Esses caules eretos eles podem ser do tipo tronco, que é o caule lenhoso, pode ser cilíndrico ou cônico, sempre é ramificado,
tá? Esse caule do tipo tronco ele sempre é ramificado, que é o que existe em árvores e arbustos. Vou mostrar alguns exemplos, tá? Mas é bem tranquilo entender o que é um caule do tipo tronco. Caule do tipo haste é o caule de plantas herbáceas. Então, por causa disso, né, ele não é lenhoso ou ele é fracamente lenhificado, né? Ele ocorre alguma formação de tecidos lenhosos, mas não é tão intenso quanto no caso de troncos. Então isso daqui existe exatamente no grupo de plantas que a gente chama de plantas herbáceas. Ok? Então é bem tranquilo, né, entender a diferença entre esses dois primeiros aqui. Caule do tipo estipe é o que existe em palmeiras e mamão, por exemplo, que ele pode ser lenhoso ou pode não ser tão lenhoso, né, no caso. Ele normalmente é muito resistente e cilíndrico. A gente vai ver exemplos de que não são de caules de palmeiras que não são cilíndricos, tá? Mas de forma bem geral, eles tendem, de forma geral que eu falo, para a maioria das plantas, dos grupos ou das espécies de plantas, ele tende a ser cilíndrico porque é um tipo de caule que logo que ele se forma, ele já atinge um diâmetro específico. Então, o diâmetro da parte de cima já tende a ser muito parecido com o diâmetro da parte de baixo. Isso forma, né, uma estrutura que tende a ser cilíndrica. No caso de troncos, não é bem assim, né, porque são plantas que têm crescimento secundário. O que é isso? Né? O caule cresce fino e depois é que ele vai se alargando, né, vai aumentando de diâmetro com o tempo. E vai aumentando de diâmetro nas partes mais antigas. Então a parte de baixo tende a ser mais grossa do que a parte de cima. Então isso forma uma estrutura cônica e não cilíndrica, tá? No caso do caule do tipo estipe, ele tende a ser cilíndrico porque ele vai mantendo, né, um diâmetro muito parecido em partes aéreas e partes abaixo, né, o mais próximo à base da planta. Bom, caules do tipo colmo, eles são os das gramíneas, normalmente são chamados de silicosos porque eles têm muito silício na estrutura. Eles são cilíndricos também. Eles têm os nós e os entrenós bem fáceis de serem identificados e bem marcantes, né? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, mas a gente reconhece de cara isso. E um outro tipo de caule ereto é o chamado escapo, que na verdade, né, é uma ramificação do caule que sai, né, de alguns caules que são ou subterrâneos ou de tamanho muito reduzido, que às vezes a gente não consegue observar facilmente. E aí normalmente na extremidade do caule do tipo escapo existem flores, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo também para a gente entender isso, né? Então vamos lá, caule do tipo tronco em árvores, eu estou mostrando aqui uma planta angiosperma e uma conífera, né? Eu vou definir bem esses grupos de plantas mais adiante, mas aqui eu tenho um pinheiro e uma árvore bem comum, né, que a gente conhece aqui na maioria das vezes. Então caule ereto, um caule lenhoso, com estrutura relativamente cônica, porque tem crescimento secundário, né? Então a parte de baixo tende a ser mais grossa do que a parte de cima, ramificado, né? Contendo galhos que dão e que sustentam as folhas, as flores e frutos também, tá? Então a grande diferença, né, é que ele é lenhoso. E o caule do tipo lenhoso, né, do tipo tronco que é lenhoso, né, a gente encontra ele tanto em árvores. Aqui é o baobá lá da nossa escola agrícola, provavelmente vocês conhecem ele pessoalmente, né, mas ele pode existir também em arbustos, tá? Nessa foto aqui à direita, isso aqui é um arbusto com o caule do tipo tronco, que é claro não vai crescer muito, mas forma uma estrutura lenhosa, tá? Com crescimento secundário, com formação de tecidos lenhosos. Então, para definir tronco não é pelo tamanho, tá? E sim pela estrutura, de ser ou não uma estrutura contendo lenho, tá? Contendo estruturas lenhosas, que lá em anatomia vocês vão ver a definição bem específica do que é lenho, mas é exatamente tecidos secundários que dão resistência física a alguns caules de plantas ou algumas raízes também. É claro que tem função fisiológica também, de transporte, tá? Mas no caso, para a resistência física, são exatamente isso, né? Formar tecidos de resistência para sustentar ali o caule, né? E vocês observam que, inclusive, nesse arbusto aqui, existem realmente, né, esses tecidos que dão resistência. Bom, então vamos lá. Caule do tipo haste, como eu falei, não são lenhosos,
ou se tiverem alguma formação de tecido lenhoso, ela é tão pouca que ela não vai contribuir muito para a resistência física desses caules. Então é o que a gente tem nas plantas herbáceas, né? Então vão formando essas estruturas que inclusive são bem flexíveis. Elas não são, elas na verdade elas são resistentes, tá? Só que elas são flexíveis ao mesmo tempo, né? Porque todo caule ele tem que ter sua resistência. É claro que um caule lenhoso ele tem mais resistência, mas no caso aqui eles têm resistência, mas ao mesmo tempo eles têm tecidos flexíveis na sua maioria que permitem, né, algumas características. Eles são normalmente do tipo ereto também, né, como eu comentei, né, desse grupo aqui de classificação. Caule do tipo estipe, que existe em palmeiras, então aqui a gente vê, existe em mamão também, tá? Então aqui a gente vê esse tipo de classificação, aliás, esse tipo de estrutura em que a partir do momento em que o caule vai crescendo, a parte inferior vai mantendo mais ou menos o mesmo diâmetro da parte superior, tá? Então isso forma, né, exatamente a estrutura do caule do tipo estipe, né? Porque lá na parte aérea, quando o meristema que está na parte aérea das palmeiras ou de alguns grupos de plantas, logo que ocorre divisões celulares aqui, elas já fazem com que os tecidos cresçam na horizontal, mantendo um diâmetro mais ou menos fixo. Isso depende também das condições ambientais, tá? De água e de nutrientes, mas de forma geral vai ter pouca variação no diâmetro dos caules dessas plantas. E aí, aí a gente, quando compara partes aéreas e raízes, a gente observa essas características. São caules que não se ramificam. É muito raro a gente, na verdade até existe, tá? Porque tudo na natureza tem suas exceções. A gente observa em algumas palmeiras, inclusive, ramificação. Em algumas plantas de mamão a gente observa também ramificação, mas é muito diferente da ramificação que existe nos caules do tipo tronco e do tipo haste, tá? Naqueles outros dois, sim, existem processo de crescimento especializado na ramificação. No caule do tipo estipe, o crescimento ele não é especializado para produzir ramificações, né? O principal interesse, entre aspas, né, da planta é crescimento da parte aérea, sempre é atingir uma altura maior, né, e aí ela vai podendo ocupar espaços que vai poder fazer mais fotossíntese, né? Então a função principal não é produzir ramos, né? No caso de árvores e de plantas herbáceas é produzir ramo, uma das funções do caule. No caso do caule estipe, não, ele é crescimento dessa região contendo folhas, que é o local também que vai haver produção de flores e frutos, cada vez mais em direção à parte aérea, ok? Aqui eu coloquei dois tipos de palmeiras ornamentais também, só para a gente ver. Continua sendo o caule do tipo estipe, porque o diâmetro dele é bem parecido com o diâmetro que está lá embaixo, já se forma mais ou menos nesse diâmetro. Ah, mas você falou que o caule não se ramifica. E aqui não se ramifica, tá? Porque na verdade é que essa planta ela se multiplica abaixo do solo e vai produzindo caules diferentes. Isso aqui não é, inclusive nessa outra aqui que está tudo muito juntinho uma à outra, na plantinha da direita, aliás, aqui, mas isso aqui não é ramificação, são diversos caules de plantas diferentes que ou germinaram muito próximas ou estão se multiplicando abaixo do solo e que estão produzindo diversas estipes diferentes, ok? Então coloquei isso aqui porque às vezes confunde mesmo quando a gente observa isso. E aí vai ser muito raro observar uma ramificação na parte do caule que está acima do solo, ok? Então vamos lá. E caules do tipo colmo são aqueles que eu falei que normalmente são cilíndricos, ocorrem em plantas da família gramínea. Então aqui eu tenho bambu e cana de açúcar, e que uma das características bem fáceis de identificar eles é a presença de uma região bem marcante contendo nós e entrenós. Tá? Observem isso aí no milho também, né, em algumas outras plantas gramíneas. Tá bem fácil de identificar isso.
Às vezes os caules do tipo colmo, eles podem ser ocos, como no caso do bambu e alguns outros grupos de plantas, gramíneas também, e às vezes não, né? No caso da cana-de-açúcar, vão ter tecidos que acumulam reservas na parte mais central aqui desse caule, né? Que vai ter uma daquelas funções, né, que eu acabei de comentar sobre caules, né, que é acúmulo de reservas também. E aí a gente utiliza isso para a nossa alimentação, né? Mas para a planta, acúmulo de reserva é para ela poder utilizar em uma situação em que ela não esteja favorável, né? E aí no caso de cana-de-açúcar, os açúcares vêm exatamente da fotossíntese e vão se acumulando aqui nos tecidos. Ok, mas eu estou só colocando exemplo, né? O importante é que a gente entender a estrutura externa, mas como tudo está relacionado, né? A gente só consegue entender a estrutura se a gente entender a função também. Então, por isso que existem às vezes caules que são ocos, mas que são muito resistentes, né? Todo mundo sabe que um caule de um bambu ele é resistente, inclusive é utilizado para fazer varas de pescar, né? Exatamente pela resistência. E no caso de cana-de-açúcar não tem mais essa função de acúmulo de reservas. Mas o que define colmo, na verdade, é isso, tá? Um caule cilíndrico em que a região contendo o nó e o entrenó são bem definidas, né, e bem separadas entre si. São claramente fáceis de se identificar, né, quando a gente observa. É claro que tem outras plantas que é bem fácil também de identificar nós e entrenós, tá? Não se ramificam muito também, né, se ramificam às vezes, mas muito pouco. Então são características dos caules do tipo colmo. E o caule do tipo escapo, né, que eu comentei, ele forma só essa estrutura. O escapo é só essa estrutura que está aqui segurando a flor da planta, tá? E ele, na verdade, é uma ramificação do caule. Ele, por si só, ele não se ramifica mais, porque o caule aqui está ou abaixo do solo, ou ele está num tamanho muito reduzido, bem aqui na base da planta. Aí ele produz essas estruturas que vão dar origem a flores, né, na verdade, de vez em quando. Então isso é chamado também um tipo de caule ereto, né? Só que aí, como ele é muito diferente dos outros, ele recebe uma classificação especial, ele é chamado de colmos. Bom, então muito obrigado pela atenção. Na próxima eu continuo falando sobre tipos diferentes de caules, né, e comentando mais um pouco também sobre a sua classificação. Muito obrigado pela atenção.